Ah, ou ele não falou pra vocês? Pois é, era só entrar, né, e entrar e dar, ou clicar na live ali, cara. Eu acho que já iniciaria. Eu vou tentar entrar aqui pelo meu. É que lá no YouTube não tá lá em streaming, sabe? Ah, deu, agora tá valendo. Isso. Foi. Tá funcionando. Ok? Vocês já estão ao vivo. Ok, vamos Já, lá. já... Boa noite a todos. É, nós aqui da coordenação do CREA Júnior de Florianópolis estamos organizando um workshop com o professor Márcio aqui, tá? Eu quero parabenizar, né, em especial aqui, né, gostaria de agradecer a presença de todos aqui presentes, né, em especial o professor Márcio, que está disponibilizando de uma sexta-feira à noite aqui, né, para passar conhecimento, né, a todos sobre um assunto de extrema importância, que é o LinkedIn, né, na nossa vida profissional, certo? Agradecer também aos acadêmicos, né, presente, que possa absorver todo o conteúdo máximo de evento aqui, que nós do CREA Júnior proporcionamos para vocês aqui, como a coordenação é composta por mim, o Eduardo, o Pedro, o Davi e o Matheus, que estamos aqui na live, tá? E eu vou passar a palavra para o professor, para ele se apresentar aqui para nós, tudo mais. E vamos ter um bate-papo, uma conversa natural com a troca, né, de conhecimento. Pode falar, professor. Então, pessoal, valeu. Ótimo, obrigado aí pelo convite. Acho que todo dia é o dia da gente falar sobre como se projetar melhor no mercado, né? Com E certeza. o ponto principal é esse, é a gente saber se projetar de forma qualificada. Eu sou um profissional da área de assessoria de carreira, eu sou um job hunter, ou seja, existe o head hunter que trabalha para as empresas em busca dos profissionais, e eu sou um job hunter, eu trabalho para os profissionais em busca da melhor oportunidade para o crescimento da carreira dele. Estou nesse momento em São José dos Campos, São Paulo, mas eu sou ali de Porto Belo, Santa Catarina, pertinho de Itapema, Bombinhas, Balneário. Então, nós estamos todinho aqui na nossa região, somos todos Catarina. Sim, é isso aí. É, alguém quer falar alguma coisa? Bom, Pedro, Matheus, gostaria alguma palavra? de Pode? iniciar agradecendo o professor Márcio, né, por disponibilizar seu tempo e agradecer a participação de todos, porque hoje é um excelente momento esse workshop para aprender mais a como se projetar no mercado e é sobre isso que nós vamos falar, tanto para os profissionais ou para os universitários que planejam se projetar futuramente. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Márcio, no caso. É, já iniciando assim, né? Como alguém, um estagiário, alguém que ainda está na universidade, pode acrescentar algo em seu currículo para convencer o recrutador de que ele é útil em uma devida empresa, por exemplo, através do LinkedIn? O LinkedIn ele tem uma força de vender a todos, né? Não importa em que posição ele se encontra. Todo o trabalho vai ser envolvido com como é que ele se movimenta no LinkedIn. Às vezes, os estagiários têm uma dificuldade de encontrar competências para colocar dentro do currículo, ou seja, o currículo tem que chamar a atenção. Né? O LinkedIn é um currículo, mas ele vai além do currículo. Ele vai no relacionamento, mas a base é o currículo. Não importa, como é que eu vou me relacionar se as pessoas entram no meu LinkedIn, no meu currículo, vamos pensar assim, e não encontram conteúdos relevantes. Então, toda aquela grade curricular da faculdade dele tem que entrar nas competências. E ele pode fazer um destaque naquelas disciplinas que ele tem mais interesse, que ele percebeu que ele teve mais facilidade de aprendizado. Para isso,
ele verifica lá o que foi aprendido e vai colocando lá em competências, a gente vai falar um pouquinho quando entrar em resumo, mas o principal ponto é isso, é ele falar do que ele aprendeu na universidade, colocar isso em destaque. Às vezes a gente coloca lá a universidade só como algo que foi executado e não entra em detalhes. Então, lá no resumo, você pode colocar todas as competências adquiridas, as disciplinas, é o ponto-chave para isso. Os trabalhos em grupo, é importante colocar isso. Também colocar todos os trabalhos que foram feitos extracurricular. A vida do aluno, ele tem que ser exposta de forma positiva para ele atrair a atenção dos estagiários, dos recrutadores, no caso, né? Mas eu prometo que eu coloco dentro dos tópicos alguns pontos relevantes, porque aí em cada tópico que nós abordarmos, eu posso acrescentar a questão do estagiário. Sim. O professor vai falando de estagiário aqui, mas eu tenho uma dúvida sobre o LinkedIn. Pelo que eu sei, né, os recrutadores recebem dezenas de mensagens diariamente, tá? Muitos eles nem dão atenção, né, pela modalidade, né, de relacionamento, né, que tem com o LinkedIn. Como chamar a atenção de forma qualificada, basicamente? O chamar a atenção é primordial. Eu vou aqui compartilhar minha tela, tudo bem? Tá, fica à vontade. Eu estou desativado aqui para compartilhar a tela. Alguém, se puder liberar, eu vou colocando alguns pontos, sim, a gente percebe que a gente tem que chamar a atenção, né, dos recrutadores, esse é o ponto-chave. E tudo começa com a estruturação ali do LinkedIn. Esse é o ponto principal. Vou tentar aqui novamente compartilhar a tela, ainda não tenho autorização. Deixa eu só ver aqui se tem algum... Quem está com o Auxiliar 2 tem que fazer a liberação aí. Ao vivo é assim mesmo, viu? É assim mesmo. Faustão já falava, né? É o louco bicho, né? Agora tá na Band agora. Aproveitando então esse tempo, queria fazer uns recados paroquiais, sobrou? Sim. Só lembrar todo mundo que é para seguir a gente nas redes sociais, né? @CreaJúnior. Nossa regional de Florianópolis também. Ficar de olho que a gente está para lançar o nosso processo seletivo. Se ainda não faz parte do programa e quer vontade de participar, a gente vai estar publicando conteúdo lá e correndo atrás de novas pessoas interessadas para a gente começar a engajar um pouco mais na nossa região. Além do mais, fica de olho também na nossa conta regional estadual do CREA Júnior, que lá também tem bastante coisa. Muita coisa interessante, as parcerias também. Se tem interesse, lá vai aparecer todos os benefícios de estar credenciado ao programa e registrado. E fica de olho nas suas redes sociais aí. Só esse recado mesmo e dar continuidade para o nosso workshop para não perder muito tempo aqui. Ainda estou sem autorização. Se você quiser colocar os pontos principais e falando assim, daí a gente vai conversando. Até então a gente tenta arrumar esse problema técnico. Tá bom. Então, só a questão de mandar mensagens inbox, que é a que você falou, né? Sim. O ponto importante dessa questão é porque os recrutadores estão recebendo muita mensagem inbox. Nós temos que criar outras alternativas. E as principais alternativas é você interagir com esse teu perfil alvo, né? Você tem que criar os perfis alvo. Você não pode interagir com todos, porque senão você não tem tempo para isso. Então, você tem que criar um processo de seleção também. Quem são os perfis que você quer interagir? E quando você curte, ou compartilha, ou comenta, esse relacionamento ele fica cada vez mais forte. E é certo que, se você criou o perfil, por exemplo, que você está conversando com recrutadores, são profissionais de recursos humanos, é comum que também esteja ali conversando com ele também, ou se relacionando com esse perfil, outros recrutadores. Quando você manda uma mensagem inbox, por mais que eles já estão recebendo dezenas, então eles estão dando pouca atenção, somente se você for uma pessoa mais conhecida, somente aquela pessoa lê aquela mensagem. Quando você comenta debaixo da postagem com qualidade, não pode ser, por exemplo, vou falar um parabéns. Parabéns já tem lá uma forma de colocar. Não há necessidade de você dizer parabéns.
porque isso fica redundante, já está lá. Né? Você só clica ali o curtir, o parabéns e outros termos que eles utilizam. Então, o comentário é você acrescentar conteúdos àquela postagem. Quando você faz isso, é acrescentar conteúdo, é comentar, você consegue fazer com que as demais pessoas, aquela rede de relacionamento dele, também conheçam o teu perfil. Então, você abre o leque de possibilidades de de qualificar os teus relacionamentos. Então, o ponto principal é isso. O curtir, ele tem um pequeno impacto, baixíssimo impacto. Por quê? Porque eu posso encontrar uma postagem com dezenas e centenas e milhares de curtidas. Agora, quando você comenta, você está entrando no ego da pessoa, porque você está valorizando aquela postagem. Então, ao comentar, puxa, eu quero comentar nessa postagem de um perfil que eu considero importante, mas eu ainda não tenho conteúdo. Antes de comentar, estuda, pesquisa, verifica de que forma você pode acrescentar. Só dizer mais do mesmo não agrega, porque você quer chamar a atenção daquele perfil. Então, você agrega conteúdo. E o compartilhar, ele tem um impacto ainda mais interessante, porque também vai mexer no ego. Né? Puxa, a pessoa está valorizando a minha postagem. Ele está compartilhando uma postagem. E veja que ninguém entra no LinkedIn para ficar desconhecido. Nem mesmo o presidente de uma empresa. Se ele está no LinkedIn, é para se relacionar. Então, eu não posso ter medo de cutucar essa pessoa, de fazer um contato com ele. Porque se ele não quiser, se ele quisesse ficar no isolamento, vamos pensar assim, tem que ser ousado, né? Isolamento total e social, ele não estaria no LinkedIn. Verdade. Então, ele está ali em busca de relacionamento. E é isso que a gente faz dentro do LinkedIn. Então, o LinkedIn, a base dele é o currículo para mostrar a nossa trajetória, mas ele é uma rede de relacionamento extremamente profissional. Depois, quando eu tiver condições de compartilhar a tela, já consigo. Aqui é interessante que agora eu vou mostrar para vocês, espera aí só um minutinho que mostrei a mim mesmo. Vocês veem que eu estou aqui numa página da minha empresa, que é de um perfil que nós criamos. Vocês estão conseguindo ver daí, pessoal? Sim. Ótimo. Então, aqui, quando eu encontro um perfil que eu quero compartilhar, que eu quero, na verdade, chamar a atenção dele, eu tenho algumas possibilidades, em vez de mandar mensagem box. A hora que eu mando mensagem box, eu tenho que ter uma intimidade com esse profissional. Ou eu tenho que ter um assunto relevante, porque senão serão muitas mensagens não vistas, né? E eles não dão muita atenção. Mas é muita mensagem. O que eu recebo por dia não dá para dar atenção a todos. E imagina isso o recrutador de uma vaga. Então, qual é a grande sacada aqui? É você encontrar, por exemplo, esse perfil pode ser um perfil alvo meu. Eu vejo o que ele está falando, ele está agradecendo a um portal de notícias. Então, eu entro aqui nas 3 perguntas que fizeram para o João, verifico aqui o que eu posso colocar de informação, eu posso dizer, João, parabéns pela entrevista, mesmo que tenha ali o parabéns, mas eu posso acrescentar, parabéns por quê? Parabéns pela forma como você destacou a área de sustentabilidade, porque é uma área que eu tenho interesse. Já vejo isso, detalhes, e você vai colocando informações que vão agregando também isso, ou você acrescenta. João, me conceda uma parte, eu posso também acrescentar que a área de sustentabilidade no meu setor, ele tem tais e tais funções. Então, você consegue, com isso, cutucar a pessoa com muita, mas muita qualificação. Então, esse é um ponto-chave. Quando, às vezes, a gente fica estático no nosso currículo, né, só vendo o currículo nosso, a nossa trajetória, e achando que as pessoas têm a obrigação de nos descobrir. Não, somos nós que temos que nos mostrar. Correr atrás, sim.
Esse é o ponto, nós temos que correr atrás. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, professor. Você acha que seria legal mandar mensagem para uma pessoa que você ainda não tem amizade? A parte de mandar uma mensagem para quem ainda você não tem conexão, amizade, ele exige que você tenha aí pelo menos o LinkedIn Premium, né? Que aí você tem que pagar, porque ele te permite você se conectar com aqueles que têm até a conexão direta, ou seja, uma primeira categoria das conexões, né? As segundas categorias aí vai um pouquinho mais difícil mandar mensagem, e aí você precisa, às vezes, eles te permitem mandar uma mensagem ou outra, mas não te permite fazer isso com frequência. Por isso que a dificuldade é essa, né? Agora, para mandar uma mensagem que você ainda não tem uma conexão direta com ela, pode ser um conhecido, que ainda não está conectado contigo. Então, é interessante fazer isso. Mas desde que você tenha uma certa intimidade. Né? A conexão hoje, a mensagem inbox hoje é semelhante a bater na porta da sala da pessoa. Olha, eu quero conversar contigo. Aí ele vai dizer, olha, minha agenda, eu posso conversar contigo toda hora, porque eu recebo muitas mensagens. Então, ele vai responder na hora que ele puder. Enquanto que ele olhar o comentário, ele olha. Porque é uma postagem dele, que ele compartilhou, que ele mesmo fez o próprio conteúdo, e ele vai querer saber quem é esse Márcio Moraes que comentou. E aí ele vai entrar no meu perfil. Com certeza. Bacana, é bom saber. Tem Eu queria alguma fazer uma pergunta? pergunta. Eu queria fazer uma pergunta, Pode aproveitando. perguntar. Eu queria entender um pouco mais, às vezes, nossa montagem de perfil, não sei se você chegou a comentar, mas no fundo, o que é mais importante? A gente ter um perfil bem montado, com nossas qualificações ali, e experiências bem explicadas, de uma maneira um pouco mais profunda, ou deixar isso um pouco superficial e se preocupar mais em fazer publicações no LinkedIn? O que Tudo tem tem, recompensa um pouco mais maior, assim, né? Uma recompensa um pouco mais efetiva na hora do LinkedIn? tudo tem uma relação, né? Um precisa do outro. Se você fizer uma pessoa que faz ótimos contatos, mas não tem bem estruturado o teu LinkedIn, ele não vai sentir atraído para te chamar para uma entrevista, né? Porque você tem o fator comunicação, mas o teu currículo não mostra o que você tem realmente de competência. Então, atingir lá o que a gente chama de LinkedIn campeão serve também para você se projetar melhor nas pesquisas que se realizam dentro do LinkedIn. Eles procuram LinkedIns mais estruturados para colocar em evidência. E é uma forma de você não depender tanto do LinkedIn Premium. Porque aí você tem ali várias as etapas e as estruturas todas bem montadas, você se destaca no LinkedIn. Tem custo também, né, professor? Isso, né? O LinkedIn Premium tem custo, né? Então, você tem estratégias que você pode utilizar para não precisar pagar para o LinkedIn. Esse é o ponto principal. É isso que nós Professor, vamos eu tenho conversar hoje, principalmente. tenho uma pergunta. Como eu posso saber que o meu perfil está sendo visto por pessoas certas, pessoas que atendam meus projetos de carreira, por exemplo? Aí temos aqui uma condição que você pode analisar, por exemplo, aqui, ó. Quem viu o seu perfil? Então, veja, esse aqui é um fato interessante. Quem viu o seu perfil? Eu posso entrar aqui e verificar. É claro que esse meu perfil aqui da empresa, é um perfil, não é uma página, eu falei errado, isso aqui é um perfil, ele mostra somente algumas, porque eu precisaria ter o prêmio para ver todas. Mas você pode analisar também pela forma de como as pessoas estão curtindo o teu comentário. Mas, por exemplo, aqui você tem condições de ver alguns exemplos de perfis que estão entrando no meu perfil. Mas essa estatística de dizer que 292 pessoas viram o perfil desse LinkedIn já é uma amostra de que ele está atuante. Certo. Bacana.
Professor, eu estou com outra dúvida também nos recrutadores, né? E qual a gente estava falando sobre ser VIP ou não, né? Porque tem uma questão de pagamento, né? É, o LinkedIn, na hora que ele divulga as vagas, né? Como localizar a oportunidade fora da área de vagas, dentro do LinkedIn? Só vagas. Isso. Eu entro aqui em só vagas e aqui tem um ponto principal, né? Na minha pesquisa, por exemplo, eu vou colocar uma aqui que eu posso colocar gerente em Florianópolis, ok? Então Ok. eu posso colocar gerente do quê, né? Mas o mais importante é você abrir todos os filtros aqui. Ó. Sim. Há poucas pessoas fazem isso, porque aí ficam recebendo vagas de todos os tipos. Então, eu quero as mais recentes, eu prefiro as mais recentes, porque as mais relevantes são aquelas que mais têm candidaturas. Então, eu pego as mais recentes. A qualquer momento, eu quero na última semana, ou até na última 24 horas. Aí aqui eu começo a entender a vaga que eu desejo. Eu quero para estágio, eu quero para assistente, para júnior, para pleno, eu quero para diretor e executivo e pleno. Vamos colocar aqui. Eu posso buscar pela empresa. Tem aqui como eu buscar. Eu vou buscar aqui, vou colocar aqui a minha empresa. Pronto, eu posso buscar pela empresa. Eu posso também analisar o tipo de vaga, é integral, é meio período. Então, você tem que dedicar um tempo para fazer esse filtro funcionar a teu favor. Eu quero presencial, e aqui você diz, ó, localidade, Florianópolis. E a função, na área de vendas e tecnologia, você pode colocar a função aqui. Você pode colocar engenharia, que aí ele vai pegar vagas específicas dessa área. Tem alguns cargos que ele já está selecionando qual é o tipo de gerente que você está procurando. E, deixa eu só, e aqui, vai dizer menos de 10 candidaturas? Não, eu não preciso disso. E aí eu peço para exibir. O que é interessante aqui na exibição, na hora que exibe, né? Na hora que exibe. Puxa, eu não quero gerente de loja de padaria, não é esse o que eu tenho interesse. Então, você qualifica o LinkedIn, diz aqui para o LinkedIn, não quero mais ver esse tipo de postagem. Por causa de quê? Por causa do cargo. Eu não quero cargo de gerente. Então, você, além de fazer esse filtro, você ainda vai tirar rebarbas do LinkedIn dizendo não quero ver mais essa postagem de vagas. Com o tempo, o LinkedIn vai ficando otimizado à tua vontade. É o famoso filtro. É o grande filtro. É o grande verdade. Professor, eu tenho uma pergunta que é sobre o que o senhor falou antes. O professor disse que os recrutadores recebem muitas mensagens por dia, ainda mais quando se trata de uma vaga. Eu queria saber como eu poderia fugir do senso comum e manter um relacionamento mais direto com o recrutador, a fim de que a minha mensagem seja lida com mais facilidade, que eu tenha mais chances. Vamos pegar aqui, por exemplo, coloquei RH, fiz a pesquisa, coloquei pessoas. Coloquei, eu quero só pessoas de conexões de primeiro grau comigo, para eu poder fazer um relacionamento mais direto. Tem uma colega aqui, tem outra aqui, aí eu escolho o perfil que eu desejo seguir. Por exemplo, eu vou pegar o meu perfil lá, Márcio Moraes. Eu entro aqui no perfil da pessoa que eu tenho interesse de fazer o relacionamento. E entro depois em atividades. Ó, ver todas as atividades. Vou voltar aqui, ver todas as atividades. Aqui são todas as atividades, verifico se ele tem artigos. Ó, ele tem artigos, eu posso analisar o artigo dele, gostar, comentar. Eu posso entrar em publicações, o que ele publica, e vejo que ele compartilhou de uma empresa, QI profissional, que é a nossa. Então, o que eu faço? Eu verifico que o conteúdo não se iguale à multidão, se diferencie, mostre suas singularidades. E aqui eu posso
comentar e dizer, é importante, né, se posicionar com singularidade, porque nos colocamos como perfis extremamente importantes para a nossa área. Aí você pode comentar o que você gostou dessa frase. É interessante outro ponto, não é interessante frases negativas. Por quê? Porque o LinkedIn é para projeção positiva. Então, não se briga por partido político, não se briga por ideologia. O LinkedIn é para você se projetar. Veja, ó, falou aqui, ó, excelente empresa, recomendo. Então, o que vai acontecer? Eu vou aqui e gostei. Aí eu quero saber quem é o Carlos Sabato que gostou da minha empresa. E eu entro aqui e descubro quem é ele, porque ele me chamou a atenção. Se ele gosta da minha empresa, aí já vi, eu lembro dele, já foi meu cliente. E o que ele é? Ele é gerente geral do SESC, já foi professor, já foi gerente geral. Então, eu consigo analisar. Se eu for um recrutador, esteja justamente com uma vaga de gerente geral, eu chamo ele para participar. Então, esse relacionamento é um relacionamento sadio. E eu vou ficar muito, mas muito contente em alguém comentar na minha postagem. Ou falar sobre mim, ou falar sobre o conteúdo da minha postagem. Mas não falar, ó, não vai dizer gostei. Gostei, professor. Parabéns. Apoio, total apoio. Amei a sua postagem. Genial a sua postagem. Interessante a sua postagem, porque já tem aqui como fazer isso. O comentário tem que ser relevante, tem que ser interessante, tem que chamar a atenção do recrutador. Um ponto fora da curva, né? Exato. Não, eu não posso ser mais, eu não posso comentar mais do que o conteúdo, eu não posso destacar mais do que a postagem. Esse é um ponto principal, senão você tira a luz da postagem, vai a luz para você, obviamente, né? O foco. Então, você tem que só acrescentar. Se você tem algo tão relevante para falar sobre essa postagem, cria sua postagem, compartilha como conteúdo próprio. O comentário é um comentário para acrescentar levemente, né? Senão você pode ser também, projeta uma imagem de soberbo. Então, sempre tomar cuidado do que está sendo comentado. Eu tenho uma pergunta. Opa, Eduardo, pode falar. Eu só gostaria de desejar boa noite, né? Agradecer a participação do professor Márcio Moraes aqui no nosso encontro de hoje. Gostaria de comentar um pouquinho, de uma forma breve e rápida, também para não perder o gatilho desse assunto que está sendo muito interessante, fazer um comentário sobre o CREA Júnior de Santa Catarina, que é quem promove hoje essa atividade com o professor, né? Somos um programa que é vinculado ao CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né, que funciona para a modalidade acadêmica e tem o objetivo de aproximar o universitário do conselho profissional. Então, agradecemos desde já a participação do professor Márcio Moraes, com esse conteúdo aqui, que é muito importante, né, para todos os universitários já se projetarem dentro do mercado de trabalho e saberem utilizar esses recursos da tecnologia que facilitam ainda mais a nossa inserção dentro do mercado de trabalho. Muito obrigado, professor Marcos. Passo a palavra para o Matheus, que tem uma pergunta já. Obrigado, Eduardo, aí pela apresentação. Reforçar aí os agradecimentos ao professor. É um conteúdo realmente muito interessante para a gente que está nesse meio acadêmico e transicionando para o mercado de trabalho, né? O LinkedIn é uma ótima ferramenta de comunicação e divulgação nesse meio. E a minha pergunta, professor, uma pessoa que ainda não tem LinkedIn e vai criar agora o seu LinkedIn, qual seria o seu maior conselho para essa pessoa? O que é o passo mais importante a se dar no início? É importante esse profissional que ainda não tem um LinkedIn, ele primeiro preparar o seu currículo, né? Fazer a parte do seu currículo para quando ele chegar no LinkedIn deixar tudo montado.
Depois, só compartilhando aqui, novamente a tela, a hora que ele tiver já o currículo pronto, ele entra aqui para desenvolver o seu currículo, é importante ele já pensar em qual imagem ele vai colocar como pano de fundo, né? A capa do currículo, do LinkedIn dele. Nós temos que pensar que o LinkedIn é meu site pessoal. No meu caso, meu site profissional, pessoal profissional. Então, ele tem que transparecer as minhas ideias e transparecer a minha imagem. Então, por exemplo, eu tive um contato com um engenheiro que é da área de manutenção predial, e ele sempre gostou muito de ponte. É algo que, por mais que ele não trabalhe especificamente com essa área, já que ele entrou mais para a área de manutenção, ele colocou uma ponte fantástica como capa do LinkedIn dele. Mas a ponte também traz relacionamento, ligação. Então, é importante você ver o que pode estar por trás dessa imagem. Depois, também, uma imagem sua, vamos pegar aqui, né? Uma imagem sua. Eu tenho dificuldade para tirar foto sorrindo, mas quem puder sorrir, agradeço, tá? Quem puder tirar uma foto sorrindo, ótimo. Eu com foto tenho uma dificuldade imensa de sorrir. Parece que eu estou sorrindo gratuitamente, né? Mas quem puder sorrir, ótimo. A gente pode analisar, por exemplo, aqui a Michelle, ó, olha como ela está sorrindo. E ela tem aqui, como ela mexe com qualidade, ela está falando de engrenagens. Então, esse é o ponto interessante, já pensar na sua foto e no LinkedIn. Veja que, antigamente, a gente dizia, currículo não pode ter foto. Esse era o ponto principal, porque pode gerar preconceito e uma série de fatores. O LinkedIn veio quebrar esse tabu. Agora, tudo bem, o currículo tradicional sem foto, o LinkedIn com foto. E outro ponto, quando você faz o desenvolvimento do seu LinkedIn, é você analisar o mais aqui, ó. Desculpa aqui, ó. Adicionar a seção do perfil. Você verificar se tem algo a mais para ser adicionado. Ele é muito autoexplicativo. Você facilmente monta o teu LinkedIn, mas é importante você analisar o que está faltando para você acrescentar. E aqui depois também ele pergunta se você tem interesse em algo, em buscar emprego ou compartilhar ou compartilhar seus serviços. Se é busca de emprego, você vai acrescentar aqui os cargos que você tem interesse. Todos esses cargos que você tem interesse vão virar palavra de busca para pesquisa de vagas. E também o local de trabalho é presencial, é híbrido. E qual localidade? É Brasil? É Santa Catarina? É Florianópolis? É vários estados? Você vai acrescentando aqui. É imediata a sua recolocação ou a pessoa tem que esperar até você terminar a tua graduação? Aí você pode colocar aqui, é tempo integral ou você trabalharia meio período? Então, tudo isso aqui são informações que vão gerar condições de você ser encontrado com mais facilidade. E depois você vai em todas as sessões. Você vai verificar os pontos que você tem em destaque. Depois que terminou, você coloca aqui os seus pontos em destaque. Você saiu na mídia, coloca aqui como destaque. Você tem um artigo, coloca aqui como destaque. Você tem um trabalho acadêmico, coloca aqui como destaque. E aqui são as minhas atividades. Eu estou vendo o meu LinkedIn por dentro, né, pessoal? Eu, como administrador desse perfil. As pessoas que vão analisar o meu perfil vão ver de forma diferente. E também é importante as competências. Então, se eu entrar aqui em competências, eu vou a negociação, resort, gestão de hospitalidade, a indústria da hospitalidade, eu vou colocando todas as minhas competências. Por quê? Lá em vagas, quando eu me candidatar numa vaga específica, eu vou perceber que eles vão puxar essa vaga aqui, ela vai puxar minhas competências para ver a compatibilidade. Além das palavras de busca, eles vão buscar justamente isso, ó, o que vocês colocaram em competências. Tudo aqui.
é palavra de correlação com a vaga. Então, às vezes, a gente pensa, é só para as pessoas curtirem. Não, tudo tem um objetivo dentro do LinkedIn. Aqui é para você se mostrar dentro das tuas principais competências. E aqui vem um ponto interessante para os estagiários. Ah, mas eu não tenho tantas competências assim. Suas disciplinas são competências adquiridas. Então, eu trabalhei com quais disciplinas? Eu fiz estágio, antes desse estágio, e o que eu aprendi? Tudo entra em competências. Eu fui líder de algum trabalho, de algum projeto. Quem está trabalhando na coordenação agora desse grupo pode colocar isso como competência. Quem trabalhou assessorando um professor pode colocar como competência. Trabalhou com relacionamento interpessoal. Relacionamento interpessoal. Né? Lidou com mídias sociais. Tudo isso entra dentro do escopo de trabalho dele. Professor, Sim. então Oi. nós poderíamos expor tudo isso no LinkedIn para nos projetar de forma positiva, né? Todas essas experiências, no caso. Tudo. O LinkedIn não precisa respeitar 2 páginas. O LinkedIn você pode colocar o que você quiser, desde que seja positivo, porque as pessoas escolhem o que vão ler. Diferente de um currículo impresso, né? Que aí a pessoa vai ter que ler todo para chegar onde ele deseja. Aqui não, ele vai aonde ele quer. Ele quer experiência, ele analisa experiência. Vamos pegar aqui do Márcio novamente. Estou aqui analisando o perfil do Márcio Moraes. Sou um recrutador. E aqui eu já vou na área de experiência. Eu quero saber das experiências dele. Ele é gerente de planejamento de carreira da QI, foi docente do Senac, outras docências também. Então, já vou onde eu desejo, mas eu quero saber as competências dele. E eu vou lá em competências. Está aqui. Então, o LinkedIn é dinâmico nesse sentido. Então, eu não preciso ter receio de falar do que eu sei, do que eu entendo. Bem bacana, professor. Tá um passo a passo aí de como montar um LinkedIn para a sua vida profissional. Tá bem interessante o assunto. E eu vou deixar aqui para o pessoal do YouTube, se tiver alguma dúvida, né, alguma pergunta, pode escrever no chat que eu falo aqui, professor, a gente vai trocando essa ideia, tá bom? Professor, eu tô como tá falando aí de montagem de perfil e tal, eu queria saber como deixar ele fácil de encontrarem o meu perfil. Tem alguma sugestão? Fácil de ser encontrado, né? A gente falou que ele é um site pessoal, né? E aí um ponto principal dele é o quanto você coloca de palavras de busca. Né? Veja que eu posso entrar no meu perfil e eu posso entrar aqui no sobre e posso entrar em várias situações e mexer com o texto, né? Mas o principal ponto aqui primeiro, ó, eu entro aqui, eu coloco o meu nome, ok, e coloco também se eu tenho, qual é a minha área, o título, né? Aqui isso aqui é um perfil da equipe da empresa que eu trabalho, e a qual área que eu atuo, a localidade onde eu estou. Isso aqui é o básico, e eu posso editar informações. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, o site, eu coloquei o site da nossa empresa, mas você pode ter outros sites que levam para um conhecimento maior sobre o teu perfil. Aqui eu já coloco o meu telefone, isso é extremamente importante. Aqui eu posso colocar o meu endereço, só a cidade que eu estou participando, que eu estou residindo. Isso aqui é o básico, né? Isso aqui é o que você pode fazer de básico para ser encontrado. Já na parte de, vamos pegar aqui, ó, sobre, que é o teu resumo, aqui são poucas informações que eu coloquei porque é um perfil só de visualização, de teste. Vou pegar aqui, por exemplo, da Michele Santos. Veja como é que ela colocou. O sobre dela vem uma pequena experiência, isso é a nossa metodologia, ou seja, um texto, porque quando eu vejo pelo celular, é importante que tenha esse texto aqui
principal. Mas depois é muito objetivo. Ó, por quê? Porque a dinâmica de uma leitura no computador, no celular, não pode ser a mesma leitura que eu faço no currículo tradicional, que é um texto corrido. Aqui é importante em tópicos, para a pessoa ler rapidamente. Veja que um recrutador, ele passa pelo teu perfil, quando ele está em busca de um profissional qualificado, ele vai analisar 300, 400, 500, 600 currículos, 600 perfis. Ele não pode analisar com profundidade. O que ele faz? Ele leva 6 segundos em cada perfil. Chamou atenção, ele salva esse perfil por uma leitura mais aprofundada. Então, você já tem que chamar atenção e permitir que em 6 segundos ele chegue no teu contato. Veja que tem um contato lá que eu coloquei, e aqui é um contato que nós indicamos para quem nós assessoramos, para ele colocar também no sobre, para a pessoa não ter nem precisar nem procurar. Ele já vai ali e te chama. Então, em 6 segundos, você já dá o teu contato. Em menos de 6 segundos, porque tem essa dinâmica de tópicos, e ele pode escolher o tópico que ele quer ler. Se promover melhoria contínua, então ele vai ler esse tópico. Senão, ele só vai nos caixa alta aqui, que não é uma forma agressiva de falar, e sim uma forma objetiva de dar destaque. Ele vai só ler as caixas altas, o que você escolheu em destaque, ele chega nos contatos e chega também na tua experiência. Né? E veja aqui, então, ó, também em caixa alta, para dar condições dele fazer uma leitura dinâmica. Esse é o ponto principal. Então, você cria, primeiro, um resumo dinâmico, forte, dizendo claramente o que você pode fazer para solucionar problemas daquela empresa ou para melhorar aquela empresa. Ou eu posso promover na sua empresa a qualidade. Eu posso superar metas em auditorias. Isso aqui é interessante. Vamos pegar outro aqui, ó. Alexandre Ubaldo. É um cliente nosso que agora está nos Estados Unidos. Então, a mesma coisa. Ó, diplomacia e negociação. Veja que aqui ele preferiu falar mais de competência, mas ele poderia colocar recuperação financeira fiscal, ele pode colocar recuperar financeiramente fiscal. Então, uma forma direta da pessoa dizer o que ela pode resolver, quais são as competências que ela tem, que ela resolve problemas dentro da empresa. Se ela colocou todas as competências aqui, ela não precisa mais repetir na experiência. Ó, não precisa mais repetir nas experiências. O que vem na experiência? Só resultados. Administrei a implantação do empreendimento. É um resultado. Abertura e gestão. Elevar a classificação do empreendimento no Trip e no Booking. Pronto. Então, você coloca na parte de experiência resultados. Senão fica também um currículo muito maçante. Você fala lá de competências no resumo, no sobre, depois você repete na experiência e fica ocupando espaço de leitura desnecessário. Depois, outro ponto, aqui é a questão das competências que nós falamos, e a objetividade, a solução, o contato que eu falei. Agora, não tenho experiência lá do estagiário, né? Pega lá as disciplinas, verifica a tua vivência acadêmica, coloca aqui as competências que você adquiriu na vida acadêmica. Mas eu tenho só um semestre já tem muita disciplina. Só um semestre já tem muitas atividades. E eu posso ter um histórico profissional antes da universidade, colocar as competências adquiridas aqui também. Ok? Muito bom, muito interessante, professor. Professor Márcio, pode falar. muito obrigado pelas informações que estamos recebendo do senhor hoje. É muito importante para todos os estudantes, né? Queria aproveitar esse momento aqui para pedir para todos que estão assistindo ao vivo comentarem ali no chat,
em função também do certificado que será oferecido no final do curso. E também pedimos que vocês compartilhem com seus amigos, né? E ajudem cada vez mais a incentivar o programa CREA Júnior. Obrigado. É isso aí. Nós Complementando. estamos em casa, então latido de cachorro, miado é o que vocês mais vão ouvir, pessoal. Não, isso é Então, normal. a coisa mais interessante que eu entrevisto pessoas por videoconferência aqui passa gato no vídeo. Verdade. Então, eu que estou na casa dele, então... É bem isso. Vou complementar aqui com o que o Eduardo falou. O pessoal que está nos assistindo pelo YouTube, se puder colocar o nome completo e o e-mail para a emissão do certificado, nós agradecemos da coordenação, tá? E, professor, tem uma pergunta aqui do André. Deixa eu só pegar o celular aqui. Ele está perguntando assim, né? Como montar um perfil se eu ainda não tenho experiência, no caso, como engenheiro? Entra dentro daquela questão de que ele tem que vasculhar o baú dele, a bagagem dele. Todo mundo tem bagagem. Eu lembro que eu fiz o currículo da minha filha quando ela tinha 17 anos, 18 anos, e ela dizia, não tenho nada para colocar. E só numa conversa que eu tive com ela, a gente preencheu 2 páginas, né, de currículo. Por quê? Porque ela, no ensino médio, ela participou de projetos, ela fez trabalhos com o professor, então tudo aquilo a gente vai puxando na entrevista e a pessoa vai mostrando as competências que ela tem. Então, e vai colocando isso no currículo. Então, o importante é isso. Não existe um ser humano sem experiência. Todo mundo tem uma experiência, mesmo que seja social, familiar, ou a experiência acadêmica. Se ele já está como estagiário, se ele busca estagiário, como eu falei, um semestre da formação acadêmica já tem muito conteúdo para apresentar. Agora, uma dica interessante. Se tem uma matéria que eu não fui muito afim, não gostei, não quero exercer essa linha de trabalho dentro da minha profissão, então eu não destaco. Porque imagina eu ser chamado para ocupar um estágio justamente na área que eu não gosto. Então, o LinkedIn é para você também projetar de forma qualificada. Vou projetar as disciplinas, os conteúdos, aquilo que eu participei que me deu prazer. A carreira começa justamente aí. É você se projetar de forma qualificada. E não tenha pena, vamos dizer assim, de excluir competências. Por quê? Porque você não quer exercer aquela linha de trabalho. Então, você não vai mencionar aquela disciplina e as competências adquiridas naquela disciplina, para não chamar a atenção de recrutadores daquela disciplina. Sim. Muito bom. Tem alguma pergunta aí, Pedro? Ou Davi, Matheus? Estou curtindo bastante, mas não tem nenhuma pergunta. Temos um outro comentário aqui que não é uma pergunta, mas sim uma observação, né? O LinkedIn é ótimo para trocar dúvidas entre projetos. Tem muitos profissionais especializados que querem mostrar seus conhecimentos e tirar dúvidas. É verdade, é isso aí. Estamos aprendendo agora com um professor. Gostaria de pedir a todos, né, deem um like no vídeo, sigam a página do CREA Júnior Santa Catarina, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho de notificações. Vamos lá para as próximas perguntas. Tinha uma pergunta antes, eu acho que ela já até, entre as outras respostas que o professor Márcio deu, ela já foi respondida. Mas como a gente pode deixar o nosso perfil mais qualificado através de postagens para chamar a atenção de recrutadores? Porque muitas vezes a gente não vai mandar mensagem para todos os recrutadores. Mas como posso deixar postagens qualificadas para chamar a atenção deles, no caso? Sim, perfeito. Então, vou aqui compartilhar novamente. Principal ponto, assim, eu vou criar uma postagem, né? Vou voltar aqui para o perfil de amostra. Eu posso várias maneiras. Uso o Google ao meu favor,
e, por exemplo, eu quero falar sobre qualidade. E aí eu uso a palavra-chave qualidade e entro em notícias. E vejo o que saiu, né? Mais qualidade de vida propõe-se algo novo, e aqui eu posso navegar para tentar encontrar, eu posso acrescentar palavras, posso colocar aqui engenharia, e amplie seu horizonte com uma especialização na área, concurso, balneabilidade, a empresa engenharia está oferecendo mais de 60, já aparecendo vagas aqui. E aí vamos dizer que eu descubra, tem empresas abrem programas de estágio. Veja que uma simples pesquisa no Google já me traz informações de emprego, né? E aqui, posso pegar essa aqui como uma base e posso analisar essa pesquisa, essa notícia. Eu quero destacar esse ponto aqui. Claro que eu não vou ler essa notícia hoje, agora, inteira, então eu estou fazendo só para mostrar. Eu achei interessante o que foi falado aqui. Então, eu pego, vou na minha postagem, jogo primeiro os dizeres, coloco aqui também o que, um destaque interessante da notícia que saiu sobre papapá, aí falo. Se eu quiser não somente oferecer, só fazer a divulgação desse conteúdo, só através do link, porque se eu puxar o link aqui, se eu copiar esse link, ele vai puxar a matéria como destaque. Mas eu posso puxar primeiro uma imagem que eu considero interessante para projetar. Então, eu vou aqui e coloco uma imagem que eu acho interessante, puxo uma imagem aqui, vamos pegar aqui uma imagem qualquer, vou pegar esse para adoção que eu fiz agora, que eu estava eu também trabalho com a proteção de animais. Vamos pegar essa foto aqui do cachorrinho bonitinho, para adoção. Se eu colocar concluído aqui, ele vai puxar essa imagem, né? E eu coloco depois a fonte da onde eu tirei essa notícia. É claro que eu vou excluir rapidamente. Espera aí, só aqui. Essa fonte que está aqui, então, dá claramente, eu não estou mentindo. Eu estou colocando a fonte. Fiz aqui coloquei uns dizeres aqui no início, e quando eu jogo para publicar, depois eu já excluo, veja que interessante. Ele faz uma redução do link, mostra a imagem e mostra o texto. Por que isso aqui é interessante? Deixa eu excluir rapidinho, senão o pessoal vai achar estranho, né? Alguém lá no perfil, vou excluir aqui rapidinho. O que é interessante? Se eu coloco o link direto, ele puxa a matéria. Perfeito? Eu posso pegar essa imagem, recortar essa imagem, jogar para o meu computador e depois puxar para cá. Porque quando eu compartilho, as pessoas, pelo fato de já ter o link aqui, eles não dão a mínima atenção para mim. Eles vão direto aqui e abrem. E com aquela forma que eu fiz anteriormente, eles não conseguem fazer isso. Eles têm que ler o que eu coloquei. E assim eu deixo o meu perfil com mais visibilidade. Então, isso aqui é o que a gente chama de criar conteúdo com informações de terceiros. Eu também posso vir aqui colocar uma imagem de um trabalho concluído. Concluir um trabalho na universidade, concluir um projeto acadêmico, concluir um projeto que eu fiz estágio. E eu coloco aqui com muita felicidade, finalizo hoje um projeto em que envolveu tais e tais etapas e tais cargos, e aí eu coloco a foto. Então, isso é uma forma de você se projetar de forma qualificada. Lembrando que a linguagem do LinkedIn, ela é muito mais técnica do que você utilizar a linguagem do Facebook.
Então, aqui é uma linguagem técnica, você pode usar e abusar de linguagem técnica, porque você quer que as pessoas do teu meio te reconheçam. Então, isso é importante. Então, não tenha pena de falar das tuas competências dentro da postagem, mas você vai falar isso de forma indireta, porque quando você diz que executou um projeto, que teve tais e tais etapas, que exigiram tais e tais conhecimentos, você está falando de si mesmo, só que indiretamente. E isso pode chamar. E o que é melhor? Foram com quais professores? Foram com o professor Márcio Moraes, foi com o professor Alexandre Ubaldo, e assim eu vou marcando os professores, porque eles também vão ajudar nessa curtida. Mas também envolveu meus colegas, e o nome dos colegas. Eu chamo todos eles para essa postagem, todos os envolvidos. Mas envolveu também uma empresa. QI, envolveu uma empresa, eu chamo a empresa. QI profissional empresa. E marco a empresa, porque aí também sou destaque naquela empresa. E mostra também, nessas marcações de pessoas, como você se relaciona. Qual a qualidade do teu relacionamento? Poxa, você tem... Se ele está marcando o Márcio Moraes, ele conhece o Márcio Moraes. Então, ele tem relacionamento com o Márcio Moraes. Isso dá um peso maior também para a tua postagem. Muito interessante, professor. Tem uma O outra maior questão. problema, pessoal, é o medo de postar. Então, não tem que ter medo. Você pode analisar postagens de outros colegas. Quem são os engenheiros da minha área? Vou aqui, entro em pessoas. Aqui tem um engenheiro. Não deu engenheiro nenhum aqui, hein, pessoal? Vamos voltar aqui. Engenheiro. Então, vamos ver em pessoas. Tá, eu tenho engenheiro civil, tem outros, aí vocês podem colocar qual a engenharia, e você pode entrar e verificar. Tem um colega meu aqui, que eu gosto de abrir só de quem eu sei que não vai ter problema. O Hilton Miranda. Então, eu posso analisar o que ele posta, a pessoa da ponte que eu falei. Eu posso colocar aqui, eu posso analisar o que ele posta. E aí tirar um conteúdo. Puxa, mas isso aqui eu também posso postar de outra forma. Então, as pessoas que já estão lá com a carreira construída, consolidada, elas servem de referência para o que eu posso postar e se o que eu estou tendo de ideia de postagem é interessante. Então, eles também dão ideias de postagem para mim. E, novamente, eu posso usar o Google para alimentar um pouco a minha criatividade. O que assuntos eu posso abordar que está na mídia sobre a área que eu desejo. E aí, mas não é investir muito tempo? É melhor você fazer uma postagem com relevância, com qualidade, do que fazer 10 mais ou menos. Então, invista tempo em preparar uma boa postagem. Não é quantidade, né? É qualidade. Exatamente. Bem interessante. Eu tenho uma outra questão aqui, professor. Eu quero saber como chamar a atenção das pessoas certas no LinkedIn, que possa tomar decisão na contratação, né, de nós profissional. Chamar a pessoa certa, né, deixa eu já pegar aqui, Primeiro ponto, você tem que fazer aquilo que a gente chama da relação dos perfis alvo, né? Chamar a pessoa certa para você são pessoas que já estejam em teu contato. Então, se eu coloco aqui diretor, coloco pessoas e diretor, eu posso primeiro já verificar quem não tem contato comigo e pedir para só mostrar quem não tem contato comigo. Posso colocar diretor e a opção diretor de engenharia, diretor de operações.
O LinkedIn, de vez em quando, dá isso mesmo, tá, pessoal? Ele dá uma carinha ali de que não tem nenhuma informação, mas tem. E aqui eu posso entrar, primeiro, se ele não tem contato comigo, eu convido. Eu faço o convite. Se ele já tem contato comigo, eu vou, tá aqui, voltei para primeira, tem primeira categoria comigo de contato. Aí eu vou entrar aqui e verificar o que ele tem de informações, por exemplo, esse aqui, que é um profissional de RH. O que ele tem de informações em atividades que é interessante eu analisar. Ele tem artigos? Não tem. Tem todas as atividades? Então, eu vejo aqui o que ele curtiu e vou curtindo também. Mas eu posso chamar a atenção dele de outra forma. Eu quero chamar a atenção dele para dizer, no mínimo, que eu existo. Ele não sabe que eu existo. Vamos voltar aqui para os perfis que estão tranquilos para mim. O Alexandre Ubaldo não sabe que eu existo. Então, eu tenho que dizer para ele, olha, Alexandre, eu existo, mas eu não posso mandar uma mensagem para ele porque eu não tenho intimidade com ele. Então, tem algumas formas de chamar a atenção dele. Pela atividade dele, vamos ver aqui pelas atividades. Então, por exemplo, ele colocou, essas notícias nos mostram a força da hotelaria em novos investimentos. Ótimo, então eu posso curtir, é uma forma de chamar a atenção dele, mas eu posso comentar e dizer aqui do Alexandre, que a frase dele pode ser, realmente a hotelaria está aí em expansão, é interessante essa sua abordagem no assunto, então faça um comentário ou faça um compartilhamento, para levar ele para ele saber que eu existo. Ou seja, eu tenho que chamar a atenção do Alexandre. E a outra forma de chamar a atenção do Alexandre é cutucá-lo. Eu não conheço o Alexandre, mas eu posso aqui recomendar a competência dele, que é analisando o currículo dele. Poxa, ele é diretor corporativo de uma rede hoteleira internacional nos Estados Unidos. Ele já trabalhou no Brasil. Então, fazendo a leitura, eu vou, claro, investir mais no currículo dele, analisar o currículo dele, mas eu posso dizer que ele tem competência em gestão de hospitalidade, então eu vou recomendar. O que vai acontecer? Ele vai receber uma notificação dizendo que o Márcio Moraes recomendou uma competência dele. Mas quem é esse Márcio? Ele será obrigado a entrar no meu perfil para saber quem eu sou. A partir dali eu já existo para ele. E se eu fizer isso, já fiz uma vez, deixo passar uma semana ou duas, ou uma semana, ele publicou algo, eu curto, comento, ele não publicou nada, eu venho aqui, recomendo uma competência, é mais uma notificação dizendo que o Márcio Moraes fez uma movimentação no LinkedIn dele. E ele vai querer saber novamente quem é o Márcio Moraes, até que um momento que ele grava o meu nome. E eu não sou mais estranho para ele. E chamar as pessoas certas, seja também aqui no filtro, como eu coloquei. Diretor, e eu quero quem? Eu quero um cargo de estagiário. Então, eu vou para RH. Vou aqui, RH, uso todos os filtros para encontrar as pessoas, como eu expliquei no começo, uso todos os filtros aqui, verifico as pessoas, entro em todos os filtros, ligo aqui quem eu quero. Não, eu quero só conexões de primeiro grau que tenham essa palavra RH. Então, aqui eu já posso dizer quem eu posso me relacionar ou, saindo do primeiro para o segundo, eu posso colocar quem eu devo conectar. Então, o LinkedIn me oferece uma bagagem enorme de relacionamento. E o outro fato, vou redefinir aqui a minha pesquisa, eu posso escolher o setor, como eu posso escolher a localidade, eu posso escolher o setor. Então, o setor, e eu sei que existe um setor chamado recrutamento. São pessoas que trabalham na área de recrutamento e seleção. Eu faço isso aqui, vai puxar só perfil dessa área. Ó,
Então, é investir na busca também. Você tem que criar o teu perfil-alvo. Né? E o outro fato que você pode fazer, e que as pessoas, às vezes, não dão uma atenção muito forte, é, por exemplo, essa Cristiane Ottoni, ela não é meu contato, mas ela fez uma postagem, tem um cargo que me chama a atenção. Eu, em vez de conectá-la, já que ela pode demorar, eu vou segui-la. E assim eu consigo aparecer aqui na minha rede de informações as postagens que ela publica, e eu posso acompanhá-la. Respondido? Bom, eu gostaria de fazer mais uma pergunta antes de encerrar, que foi nos deixada na inscrição. Se esse curso sobre LinkedIn ajudaria a conquistar um estágio futuramente? O curso em si, com o diploma, o certificado, não tanto, mas a parte do que você pode lidar com o LinkedIn. Né? Por exemplo, eu quero um curso com bolsa. Bolsa, estágio. Uso aqui o mais, se eu quiser que tenha essas duas palavras nas postagens, uma ou as duas, ou eu coloco entre parênteses dizendo que tem que ter essas duas informações na postagem. Então, eu venho aqui, bolsas de estágio, venho em publicações, e eu vejo pessoas que estão publicando com essas duas palavras-chave. Então, eu consigo também, de uma certa forma, verificar quem está divulgando. Então, o LinkedIn em si, ele é uma ferramenta de busca, de relacionamento. Né? Isso contribui. E, novamente, contribui o quê? A estruturação do teu currículo. Então, se eu tiver aqui a estruturação do teu currículo adequadamente para o que você deseja, que é o estágio, e aí ótimo. Outro fato é o que nós falamos aqui, ó. Tem interesse em quê? Em contratar, em prestar serviço? Em prestar serviço? Eu tenho interesse em mais o quê? Deixa eu pegar só o detalhe aqui que eu queria mostrar. Aqui, buscando emprego. Então, aqui, eu vou colocar, em vez de gerente-diretor, estágio. Trainee são palavras importantes para quem está buscando. Então, o LinkedIn ajuda nisso. Não o curso especificamente, porque isso aqui é um bate-papo, obviamente, o diploma ajudará para enriquecer o conhecimento de vocês, mas as dicas dadas, elas são mais importantes. Entendi. Professor, muito obrigado aí, muito interessante, muita informação, né? Dá um up na nossa vida profissional, tá? Eu novamente aqui, em nome da coordenação aqui do pessoal, né? Quero agradecer muito a disponibilidade do senhor chegar aqui esse horário, uma sexta-feira, né? Trocando esse conhecimento com todos nós acadêmicos, né? Então, em nome da coordenação do CREA Júnior, eu quero agradecer, tá? E o pessoal que está no chat, eu gostaria de, pelo menos, deixar o nome completo para a gente emitir o certificado, tá bom? E sigam nós nas redes sociais, né? Compartilhe, se inscreva aqui no canal, que sempre vai estar tendo novos eventos. Vamos publicar vários aí no ano de dirigência aqui nossa. E é isso aí. Alguém tem alguma questão em falar? Para apontar alguma coisa? Professor Márcio, novamente reforçando os votos do André aqui, de toda a coordenação, muito obrigado pelo apoio do senhor com o CREA Júnior de Santa Catarina. É uma formação bem importante para a nossa carreira, né? Foi um aprendizado enorme, e com certeza a gente vai trocar várias ideias com os nossos colegas e levar para ele cada detalhe dessa exposição que o senhor fez. E, novamente, muito obrigado. Perfeito, pessoal. Eu que agradeço o convite, mas também, olha,
Hoje nós conseguimos conversar só 20% do que o LinkedIn pode nos oferecer de alternativa. Então, fique à vontade se precisar de mais uma live dessa. Estou à disposição, porque a gente tem muita coisa para falar, né? O que a gente pode falar de pouco em pouco aí e o pessoal assimilando. É verdade. É isso aí. Professor, eu posso dar um print aqui na tela nossa para Opa, divulgar no... Pode? fica à vontade. Vou tentar sorrir, hein? Tá, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Aê, ok. Gostaria de agradecer ao professor e todos que estão aqui presentes. Foi bem produtivo. Perfeito, obrigado. Eu que agradeço a confiança de vocês, pessoal. Valeu. Muito obrigado aí e boa noite a todo mundo. Boa Boa noite. noite, Boa noite. pessoal. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Até mais. Até. Tchau.